Boa tarde, amigas sejartianas. Estamos aqui para mais um encontro de uma quarta-feira festiva, retornando das nossas férias. Eu digo uma quarta-feira festiva porque realmente qualquer encontro do Sejarte, na verdade, é um prazer tão grande que parece que a gente sempre está em férias, parece que a gente sempre está indo para a festa. É muito bom. E muito bom agora ainda em revê-las através da continuidade das nossas palestras. Hoje nós vamos falar sobre a quarta parte do Visitando Jardins pelo Brasil. E a estrela desta vez é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nós fizemos uma viagem em outubro de 2019, graças a Deus, porque em março de 2020 já não nos foi mais possível viajar. Ela foi organizada pela Marisa Gorski, e o objetivo principal, um dos objetivos principais era visitar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o sítio Burle Marx, que é tão amado pelas sejartianas. Então, vamos lá. Visitando Jardins pelo Brasil, parte 4, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por iniciativa da nossa amiga Marisa Gorski, ela montou um programa para nós visitarmos o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também o sítio Burle Marx, tão amado pelas sejartianas. Nos reunimos, então, finalzinho de outubro, né, no aeroporto de Curitiba, e pelas expressões das nossas amigas sejartianas, dá para ver o prazer que todas estavam em nos encontrarmos para uma viagem promissora. Quero registrar o empenho das amigas sejartianas, primeiramente, para que pudéssemos fazer esta apresentação. A Vera Contador reuniu fotos da Helenise, da Lúcia, da Maria Márcia, Belmair, minhas e de outras que participaram da viagem e que não conseguimos identificar. As fontes principais de consulta para esta apresentação foram o site do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o YouTube, a página do Herbário, né? E a Wikipédia. Este é o símbolo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É a Aleia das Palmeiras Imperiais, tão famosas, a principal aleia. A aleia também é conhecida como Alameda, que são caminhos ladeados por árvores. E este símbolo do Jardim Botânico vai nos acompanhar durante esta apresentação. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei do folder do Jardim Botânico, eu coloquei para vocês verem a imensidão que ele é. Ele tem 51 pontos, alguns são entrada e saída, mas o restante deles, acho que em torno de uns 47, são todos sítios para conhecermos. Como foi uma viagem muito rápida, uma visita muito rápida, alguns lugares nós conhecemos, porém, não deu para conhecer todo ele. Por isso que foi tão pesquisado, para poder fazer uma apresentação de uma boa parte do Jardim Botânico. Então, aqui nós temos, só para ter ideia, a primeira palmeira plantada foi por Dom João VI em 1808, que é a palmeira imperial. Em 1972, um raio a fulminou e a palma mater, tá, passou a palma filha, que é oriunda de uma semente da palmeira original, né? Então, diversas áreas de visitação, está tudo descrito aqui, mas uma coisa que nós destacamos é o fato do Jardim Botânico ter nomenclaturas históricas muito interessantes, e entre elas tem a trilha histórica do Jardim Botânico do Rio. E uma das visitas aqui, ó, está até no folder do Einstein, em 1925. O histórico. Dom João fundou o espaço em 13 de julho de 1808. Na segunda metade do século XIX, o jardim passou a ser chamado de Horto Real e foi ligado ao Imperial Instituto Fluminense de Agricultura.
A partir de 1890, ele tornou-se o Jardim Botânico, conta Alda Heiser, historiadora que trabalha no Instituto, pesquisando o tema coleções em museus e jardins botânicos e viajantes no Brasil, do século XIX e XX. Desde sua abertura à visitação pública, realizada em 1822, já passaram pelo Jardim Botânico visitantes ilustres, como o físico alemão Albert Einstein e a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. Atualmente, a instituição recebe, em média, 600 mil visitantes por ano. Em 1992, ele foi reconhecido pela Unesco como reserva da biosfera. No mesmo ano, foi criado o Núcleo de Educação Ambiental e, em 2001, inaugurou-se a Escola Nacional de Botânica Tropical, que agora, nesse ano, fez 20 anos. No ano do seu bicentenário, em 2008, o jardim ganhou o Museu do Meio Ambiente, o primeiro da América Latina voltado especificamente para essa temática. E no ano seguinte, dentro de sua diretoria de pesquisa, foi criado o Centro Nacional de Conservação da Flora. Eu esqueci também que a nossa viagem foi planejada para visitar esses dois locais que eu falei, e também o Museu do Amanhã, que foi maravilhoso. Ainda na história, tem um lago que chama Frei Leandro. O Frei Leandro, e foi homenagem a ele porque foi o primeiro diretor do Jardim Botânico do Rio, de 1824 a 1829. E esse lago, que leva o nome dele, se destaca pela presença de vitórias régias e ninféias em seu espelho d'água, decorado por uma escultura da deusa Tétis em ferro, da autoria de Luiz Savajou. Nas suas margens, o visitante pode apreciar exuberantes exemplares da árvore do viajante. O cômoro, a elevação adjacente ao lago, foi erguida com a terra retirada para a construção do mesmo. Ambos foram projetados por Frei Leandro, que tinha o hábito de se sentar à sombra da jaqueira, que até hoje está no local, dirigindo os trabalhos dos escravos. Ali fez colocar uma grande mesa de granito, onde primeiro Dom Pedro I e depois Dom Pedro II faziam os seus lanches. Ele fez colocar ainda um relógio de sol. O cômoro, na verdade, é um monte, né? Ele é encimado por Carmanchão, a chamada Casa dos Cedros. A árvore do viajante, vamos aproveitar para ver, porque só na pesquisa nós fotografamos, essa foto é minha também, acho, mas o nome científico é Ravenala madagascariensis, é família da Strelitziaceae. É categoria das palmeiras, ela é bem de clima tropical e subtropical e originária de Madagascar, na África. Ela é uma planta escultural, né? Eu sei que em Matinhos tem uma casa com três ou quatro delas, lindíssimo. Aqui está a Márcia, a Yara ali, aqui a Márcia, também deve ter ido dar uma olhada nesse lago, que é o lago do Frei Leandro, e a Maria Márcia, assim, em pleno sol. Então, Albert Einstein, que foi uma ilustre visita que o Jardim recebeu em 1925. O presidente da época do Jardim Botânico era Pacheco Leão, e ele foi caminhando, né, pelo Jardim Botânico, apresentando a espécie do local a Einstein. E quando ele apresentou o jequitibá, que é a cariniana, uma das maiores árvores da flora brasileira e suas aplicações tanto para a construção como para uso medicinal, Einstein teria abraçado e beijado a sua gigantesca raiz. Em seu diário, Einstein escreveu: "A visita ao Jardim Botânico do Rio significa para mim um dos maiores acontecimentos que tive mediante impressões visuais externas. Quero aqui mais uma vez expressar meus profundos agradecimentos." Veja que honra, hein? Fonte do Instituto de Pesquisas e colaboração da Vera Contador. Este é um jequitibá, foi tirado da internet porque no arboreto do Jardim Botânico, com tantas árvores, nós não identificamos e passamos talvez desapercebidos. Mas esta é um jequitibá com cerca de 40 metros de altura, ele chega a atingir até 50, e ele se impõe nas florestas da Mata Atlântica.
Olha, a Belmair falou para nós desse bioma, né, da Mata Atlântica. De grande porte, as árvores possuem ainda tronco com até 4 metros de diâmetro e folhas com 10 centímetros de comprimento. Endêmico do Brasil, o jequitibá rosa ocorre principalmente em São Paulo, onde é símbolo do estado. De acordo com o Livro Vermelho da Flora Brasileira, a espécie está ameaçada de extinção na categoria em perigo. A missão do Jardim Botânico do Rio. Ele tem como missão promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, assim como a manutenção das coleções científicas sob sua responsabilidade. Fonte: Instituto de Pesquisa. O Jardim Botânico do Rio abriga uma coleção de milhares de exemplares de flora, que representam ecossistemas brasileiros e de outros países. São cerca de mais de 3.500 espécies cultivadas nas coleções vivas, distribuídas em quase 200 canteiros, 15 lagos, onde também estão inseridos plantas aquáticas, e estufas do orquidário, que foi a primeira estufa do Jardim Botânico. Tem também a do bromeliário, a de insetívoras e do cactário, além de jardins temáticos como medicinal, sensorial, bíblico, japonês, roseiral e beija-flores. Ele tem uma área de aproximadamente 150 hectares e conta ainda com uma área remanescente da Mata Atlântica. Espécies como ipê, andiroba, jequitibá, palmeira imperial, pau-brasil, pau-ferro, pau-mulato, seringueira, samaúma, estão expostas pelos caminhos da instituição, quando você percorre os caminhos. Também há monumentos como a Casa dos Pilões, as estátuas de Eco e Narciso, da autoria do mestre Valentim, e o portal da Academia de Belas Artes, projetado pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny, entre outros. Então, João Barbosa Rodrigues dá o nome à principal aldeia, né, que é esta aqui, e é o cartão de visita do Jardim Botânico também, e o símbolo dele. Então, ele foi homenageado pela sua importância e contribuição, já como, eu acredito, não sei se ele foi o segundo ou terceiro diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? Curiosidade. Após a viagem para o Rio de Janeiro, que foi final de outubro, em mais para o final de novembro, eu fiz uma viagem que eu apresentei para vocês, que foi a primeira parte de Visitando Jardins pelo Brasil. E no Parque das Águas, eu reservei essa foto, mas eu vi uma palmeira imperial. Então, e dizia assim: cultivada em nosso país desde os tempos de Brasil Colônia, seu primeiro exemplar foi plantado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro pelo príncipe regente Dom João VI em 1809, como a gente já viu. Teve sua primeira florada 20 anos depois, 1829. E todas as existentes no Brasil descendem desta palmeira, denominada Palma Mater. Sua imponência foi símbolo de poder político, econômico e social. Era plantada nas grandes fazendas e nas mansões urbanas, como ostentação de riqueza e opulência. E aqui está ela, isso no Parque das Águas de São Lourenço. Curiosidades. O espaço onde está localizado o Jardim Botânico, com suas famosas palmeiras imperiais, que tem mais do que uma aldeia de palmeira imperial, e vitórias régias, foi reservado pelo Dom João, no século XIX, com o intuito de sediar uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação de plantas trazidas do Oriente, as famosas especiarias. Na mesma época, foram trazidos chineses, em torno de 300 chineses, para iniciar a cultura do chá, que até as sinenses. Mas o empreendimento não obteve sucesso, no momento. Porém, as sementes originárias dessa atitude, dessa época, deu origem às plantações de terra sinenses que nós temos no Brasil, principalmente no Vale da Ribeira, que tem um chá preto de excelente qualidade.
Atualmente, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nome que recebeu em 1995, então, quando pesquisarem na internet, é bom pôr Instituto na frente que você obtém os resultados mais rápidos. Ele é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e constitui-se como um dos mais importantes centros de pesquisas mundiais nas áreas de botânica e conservação da biodiversidade. O jardim tem mais de 500 mil amostras, muito mais, vocês vão ver mais adiante, de plantas coletadas desde o século XIX. A instituição tem o programa de apoio a jardins botânicos, que está em busca de captação de recursos para poder ajudar outros jardins botânicos do Brasil. E esse slide aqui são as notícias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu assino essa newsletter, não paga nada, é só clicar lá, quer ser assinante, e você recebe as notícias, as novidades científicas, os eventos culturais, promoções e ações educativas. Como nós não passamos, é só clicar aqui, ó. Então, como nós não passamos em todas as áreas, eu fui coletando, que eu recebo por e-mail, os eventos culturais, principalmente eventos culturais, né? De divulgação das atividades do Jardim Botânico. E as desse ano eu coloquei aqui na apresentação. Então, Jardim Botânico do Rio, neste domingo, que foi agora em junho, inaugura a Trilha do Patrimônio para apresentar seus monumentos históricos e sítios arqueológicos, em comemoração aos seus 213 anos de fundação. A trilha apresenta os principais monumentos e cinco sítios arqueológicos, que contam a história bicentenária da instituição. Foi inaugurado daí a trilha no centro de visitantes, né, que é composta por 11 pontos, 10 localizados no Arboreto e um no Solar da Imperatriz, no Horto, que contribuíram para a formação do Jardim Botânico. O ponto de partida é o prédio mais antigo da zona sul do Rio, onde hoje funciona o centro de visitantes, é um casario assim, estilo barroco, né, colonial, construído em 1576, ou seja, 232 anos antes da data da fundação do Jardim Botânico, em 1808. Ali, originalmente, era a sede do engenho da Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, que também abrangia os bairros da Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico, Ipanema, Leblon, Gávea e parte de Copacabana, além do atual Parque Nacional da Tijuca. Na sede morava Rodrigo de Freitas, o dono do engenho. Os 20 anos da Escola Nacional de Botânica, os 2 programas de pós-graduação estricto sensu, formaram mais de 300 mestres e doutores desde 2005. Além disso, milhares de alunos passaram por seus cursos de especialização, extensão e capacitação de jovens, e os cursos de ilustração botânica em atividade desde 2002 já certificaram mais de 1.500 alunos. Imagina que beleza isso. E os projetos socioambientais capacitaram mais de 4.000 jovens. A educação é o fundamento de tudo. Então, a escola estava comemorou também nesse ano 20 anos, porque ela foi fundada em 2001 e nós estamos em 2021, completou 20 anos, né? A instituição centraliza as atividades de pós-graduação e extensão, capacitação profissional e muito mais coisas, né? Então, tem educadores ali, pesquisadores e tecnologistas reconhecidos em suas respectivas áreas de atuação. Olha que lindo. Em maio, eu recebi essa newsletter, Manhã com Abelhas Sem Ferrão, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Dia do Meio Ambiente. Então, em comemoração, eles fazem atividades. E muitas dessas atividades são dirigidas para criança, né? Ao público infantil. Amanhã com Abelhas Sem Ferrão. Então, eles seguiram uma trilha até o melipionário, explicando tudo que viam pelo caminho, coleção de colmeias e abelhas, sem ferrão do jardim. E durante essa atividade, os educadores daquele serviço vão abordar, porque era uma notícia, né? Agora já é passado, vão abordar curiosidades
e a importância das abelhas sem ferrão para a manutenção da conservação da biodiversidade, que essa é a missão do Jardim Botânico e da maioria de todos os jardins botânicos, né? Além da sua relevância na produção de alimentos. Também será oferecido às crianças material didático, isso que é bacana. Então, sempre acompanhado de um material entregue quando as atividades são com crianças. No Dia da Mata Atlântica, que foi no dia 27 de maio agora, não está tão longe, o Jardim Botânico do Rio oferece trilha especial ao público infantil, novamente ao público infantil. A educação é a base de tudo, né? Então, o que eles fizeram? Distribuíram um livro da Mata Atlântica, Ciência e Arte, e a trilha da Mata Atlântica é composta por 27 espécies, como pau-brasil, pau-ferro, sapucaia, jequitibá rosa, palmiteiro, entre outras, além de contemplar a vegetação nativa do Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio é classificado como área de núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica. E esse daqui vai ser essa visita vai ser um pouquinho mais comprida, porque veio essa notícia do segundo episódio da série documental do Jardim Botânico do Rio, em comemoração aos 131 anos do seu herbário RB, né? E já está disponível nesse endereço aqui no YouTube, tá? No segundo episódio, a pesquisadora Rafaela Campos Trini Forza, que é coordenadora e curadora do herbário RB, detalha as amostras de frutos da coleção e mostra a xiloteca que armazena coletas de madeira. A série contará com um total de 6 episódios, sendo disponibilizado por uma semana até a data do aniversário do herbário. Cada um dos capítulos abordará diferentes coleções, e foi nessas coleções que eu me baseei para fazer os próximos slides, que eu achei que seria muito interessante, né? Aí já viu, nas contas oficiais do YouTube e do Instagram. Essa aqui eu peguei do YouTube. Vamos lá. Então, há exatos 131 anos, no dia 23 de junho, você vê bem pertinho, eu já estava fazendo aí a apresentação, né? João Batista Rodrigues, que é essa figura, né? Iniciava 2 das mais importantes coleções do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A biblioteca, mais uma vez, a educação é a base de tudo, do desenvolvimento do ser humano e de uma nação. Que posteriormente seria batizada com o nome do fundador, né? Que é a Biblioteca João Barbosa Rodrigues. Ambas coleções partiram respectivamente de livros e amostras doados por Dom Pedro II, ao então diretor, que permaneceu à frente do jardim até 1909, ano de sua morte. Mas não foi só Dom Pedro II, não. Tem uma princesa maravilhosa, que é a princesa Leopoldina. Ela amava botânica, e ela trouxe no seu enxoval, quando veio para o Brasil para casar com Dom Pedro, ela trouxe muitas amostras, nomenclaturas, que hoje fazem parte dessa biblioteca, né? Ele, engenheiro naturalista e botânico, Barbosa Rodrigues, revelou, isto é, revolucionou o Jardim Botânico do Rio durante a sua gestão. E o herbário que ele criou foi dado o nome de Dmitri Sucre Benjamin, que nasceu em 1935 e que deu o seu nome porque ele é um botânico e paisagista panamenho que trabalhou por 2 décadas no Jardim Botânico e teve uma significativa contribuição para o acervo. A Biblioteca Rodrigues, por sua vez, vou ajeitar um pouquinho aqui. A Biblioteca Rodrigues, por sua vez, reúne livros, obras de referência, dissertações, teses, periódicos científicos e mais de 4.000 obras raras publicadas entre o século XVI e XX, por importantes naturalistas, só que já tem do século XXI também, por importantes naturalistas como o próprio Barbosa Rodrigues, o von Martius, o Linné, o Saint-Hilaire, Pio Correia, Frei Veloso,
Apenas para citar alguns. Nela também está preservada grande parte da memória bicentenária do Jardim Botânico do Rio. Então, como nós não chegamos nem perto do herbário, porque acho que nem estava aberto e não deu tempo mesmo, nem de procurava passar na frente. Mas nada que a gente não possa viajar, ainda mais em tempos de pandemia, deu para viajar muito pelos sites, né? Então, aqui eu estou complementando uma viagem com as publicações que o próprio site do Jardim Botânico publica, né? Então, essa é a Rafaela, ela que fez o filme, dois ou três capítulos da série de comemoração aos 131 anos, né, do herbário, e eu fui pesquisar o que era esse RB, não encontrei nada, então eu acho que é uma referência, porque eles chamam herbário RB, é uma referência ao Barbosa Rodrigues, só isso que eu consegui, né? E a Rafaela é que nos apresenta grande parte do conteúdo dos próximos slides. Então, o herbário é constituído de uma coleção de exicatas. Exicata, vocês já ouviram falar, aqui tem diversas nessa foto, ó, diversas exicatas. Então, são amostras vegetais desidratadas, registradas e armazenadas em condições muito especiais, no caso aqui, temperatura de 18 graus centígrados, para sua conservação, não por 1 ano, 2 anos, por séculos. Além das exicatas, muitos outros elementos de origem vegetal podem fazer parte de um herbário, e fazem mesmo parte, como, por exemplo, fragmento de madeira, frutos, artefatos, lâminas, com cortes anatômicos, pólen e até amostras de DNA. Então, são diversas coleções que pertencem, que fazem parte, isto é, não é que pertencem, né? Fazem parte de um herbário. Carpoteca, banco de DNA, exicatas, fototeca, coleção de fungos e líquens, banco de sementes, DNA, cactário, orquidário, bromeliário, arboreto, que são a parte viva, coleção de sombra, viveiro, xiloteca, etc. Exicata, aqui está ela. O que é uma exicata? São amostras prensadas e secas em estufa e fixadas com cartolina especial, com uma etiqueta com informações da amostra. Aqui está uma um pouco mais antiga. Aqui deve ser um fruto ou semente, eu não sei nem qual que é aqui, mas aqui é um exemplo. Tem o caule, tem as folhas, fruto ou semente, flor, quando é o caso, você consegue, mesmo que a planta esteja viva lá, um herbário conserva as descrições para fazer a nomenclatura. Então, tem taxonomistas trabalhando nisso para fazer uma classificação da planta, tá? Então, aqui estão todas as etiquetas, as assinaturas de quem fez, etc. Mas essa é antiga, mais antiga. Já aqui está sendo feito uma, né? E ela é prendida, assim, ela é prensada, e aqui ela já está pronta, ela já está perfeitamente seca, desidratada. Então, aqui ela está agora sendo arquivada, né? E pondo todas as etiquetas e todas as informações a respeito da planta. Aqui você pode ver que dessa aqui, além de todas aquelas informações que nós vimos na anterior, tem uma coisa muito importante aqui, que é o código de barras, que nós vamos ver para frente. Então, existem também as exicatas especiais. Como que você vai prensar e desidratar uma peça tão grande? Essa aqui é de uma palmeira. Não tem como, você arrebenta tudo. Então, ela é seca da mesma forma, com temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Ela é prensada prensada não, ela é seca, desidratada e guardada desta forma. Então, e tem formas outras de
armazenar. Por exemplo, em álcool 70, é o caso dessa amostrinha aqui, álcool 70. O que é feito? Frutos e flores são complementadas, as exicatas, por esse tipo de desidratação. Não, por esse tipo de armazenamento em álcool 70. Por quê? Porque na desidratação você poderia perder partes delas. Aqui o exemplo é uma mini orquídea. Se você puser para prensar, você destrói às vezes as folhas, a sépala, a pétala e assim por diante. Então, tem também a xiloteca. A xiloteca, olha, guardada nos armários também, com temperatura, tudo controlado. Cortes de caule de árvore. Porque aqui está o cerne é o coração, né? Quer dizer, o coração de um jardim botânico mesmo é o herbário, porque ele reúne tudo o que é necessário para a preservação daquela planta, para a identificação, para passar para a posteridade, tudo. Então, na verdade, ele é o coração, o herbário é tudo que você vê no jardim botânico, desde nomenclaturas a peças, né? Raiz, caule, folha, fruto, todas as características preservadas. Então, na verdade, o herbário permeia, este coração com suas veias permeiam por todo o jardim botânico. E tem as amostras micro. A amostra micro nada mais é do que um corte histológico. É que nem quando vai fazer uma biópsia. Tira um pedacinho do material, né? No caso, pode tirar até dessa amostra, e você faz um corte histológico extremamente fino para ver todas as camadas celulares dessa planta, né? E também os canais que passam a seiva, tudo isso você identifica. Isso serve para ajudar na identificação e até o jardim botânico, esse herbário, ele é consultado às vezes até para provar que a madeira é aquela mesma ou não. Curiosidades. O herbário mais antigo do mundo fica no Orto Botânico de Pisa, na Itália. Foi criado por Luca Dini em 1544. E olha que beleza, aqui mostrando as coisas históricas. Carpoteca. Carpoteca, na verdade, é a guarda das sementes. Aqui não tem, elas estão secas, não tem umidade, porque senão não conserva, né? Mofa. Então, elas estão secas e armazenadas corretamente. Acho que é semente de guaraná aqui. Basicamente, são as sementes que complementam as exicatas, né? Provavelmente, claro que tem, as folhas que foram prensadas e secas daquela forma que falamos anteriormente. Então, essa carpoteca do Museu Botânico foi criada em 1915, seu patrimônio é considerado um dos mais completos do mundo e conta atualmente com 7.000 amostras. Seu acervo serve como referência para estudos botânicos. Muitas delas eu referenciei aqui porque foi ela que falou, né? Foram trazidas pela princesa Leopoldina e estão aqui guardadas dessa forma, as coleções históricas. A fototeca reúne uma coleção de fotografias de plantas com valor histórico, por ser tipo nomenclatural. O que é tipo nomenclatural? Porque fez parte da nomenclatura, por exemplo. Nós não temos a planta que Linné classificou lá nos anos no século XVI, nós não temos. Porém, 16 ou 17, né? Não temos. Porém, nós temos a nomenclatura onde ele descreveu e fez o desenho fiel da planta, né? Então, e essa fototeca está representada por 9.000 fotos de tipos nomenclaturais.
da flora brasileira depositadas nos diversos herbários do mundo, em especial da Europa, por causa das grandes navegações e tudo que levaram muita coisa depois, né? Então, RB, Coleção do Herbário Jardim Botânico do Rio. A última versão publicada pelo Instituto foi também agora em junho de 2021. É composta por 850 mil exemplares, montados com forte representação da flora brasileira, principalmente da Mata Atlântica e Amazônica. Quase 100% dessas espécimes foram inseridas no banco de dados e quase 100% dessas espécies foram inseridas no banco de dados e fotografadas. E atualmente cerca de 17% foram georreferenciadas, quer dizer, perfeitamente reconhecido do local exato de onde veio. Este artigo de dados concentra-se exclusivamente na coleção de ixicatas, de plantas terrestres e algas do herbário, que atualmente está aumentado em cerca de 20 mil a 30 mil espécies por ano. É uma loucura isso aí. Graças ao trabalho de campo, intercâmbio e doações. Desde 2005, diversos projetos nacionais e internacionais vêm sendo implementados, melhorando a qualidade e principalmente a acessibilidade do acervo. O fator facilitador mais importante nesse processo foi a criação do sistema institucional de coleta e manejo de plantas, denominado JABO. O que é o JABO? É um sistema para gerenciar um herbário, né, de coleções científicas, e redes laboratoriais de instituições de pesquisas botânicas, e das coleções vivas também do Jardim Botânico. Então, em termos gerenciais, ele disponibiliza para a curadoria de herbários diversas funções de acompanhamento de produtividade e relatórios. Possibilita aos usuários do sistema a entrada e disponibilização de dados e imagens dos testemunhos com funcionalidades para análise e melhoria de qualidade dos dados. Então, daí que tem o herbário virtual chamado Reflora, né? O JABO é uma plataforma, mas o CNPq deu uma missão ao Jardim Botânico em 2010 para que construísse um herbário virtual para abrigar as imagens de plantas brasileiras que estão depositadas em herbários de outros países, criando em uma instituição pública brasileira a capacidade de armazenar e fornecer dados de qualidade sobre a nossa flora. Os primeiros parceiros dessa iniciativa foram os herbários, o Kew Garden, da Inglaterra, o de Paris, que é o Museu Nacional da História Natural, e essas imagens se somaram às do herbário RB, a partir de 2014, com apoio de um sistema de informação sobre a biodiversidade brasileira. Outros herbários europeus e americanos foram incluídos nessa iniciativa, como o Botanic Garden, e também o Museu Botânico de Berlim, o de Edimburgo, Jardim Botânico, o Harvard University, o Missouri Botanical Garden, o New York Botanical Garden, o da Suécia, que é o Museu de História Natural, o Smithsoniano, também, nos Estados Unidos, e o de Viena, né? O Museu de História Natural de Viena. Além dos herbários europeus e americanos, também a partir de 2014 foi dado início à publicação de imagens e dados de acervos nacionais, com apoio do Inventário Florestal Nacional e do próprio programa Reflora. Então, vários herbários hoje, eles fazem parte, herbários pequenos, iniciativas às vezes de 1 ou 2 pesquisadores que têm catalogado essas nomenclaturas. Então, foi disponibilizada uma verba para que eles pudessem entrar nessa plataforma também, com treinamento, com equipamentos, com a digitalização das espécimes. Então, hoje são mais de 60
herbários brasileiros, não precisa ser de grande porte, até de pequeno porte, de cidades bem pequenas, que fazem parte desse programa, do programa Reflora. Então, ele foi criado justamente para possibilitar que taxonomistas, que são os que classificam as plantas, que reconhecem, trabalhem de forma semelhante ao que fazem os acervos físicos, com acesso às imagens em alta resolução em uma plataforma online. Então, ele está pesquisando, ele quer ter contato, ele não precisa mais ir lá para o Rio de Janeiro, né? Ele tem acesso como se ele estivesse vendo ao vivo, por essa plataforma, e também por causa da alta qualidade do material fotografado. É como se você estivesse vendo ao vivo, né? E vale mencionar ainda que os curadores das instituições parceiras podem retirar os relatórios do sistema para fazer atualizações no herbário físico, né? Então, e esse sistema inovador, ele foi lançado para atualização e estudo por parte de mais de 900 taxonomistas que atuam na flora do Brasil, em 2020. Nesse momento existem quase 4 milhões de imagens, de espécies disponíveis no herbário virtual Reflora, e dentre eles 149 mil tipos nomenclaturais, que nós já vimos, que são aqueles que fazem parte das nomenclaturas, como o nome diz, e 1.600.000 são registros georreferenciados. Então, com isto, agora nós damos início ao passeio que nós fizemos lá, e vamos ver algumas coisas que realmente nós vimos com fotografias das sejartianas, com exceção dessa aqui, que é Plantas Medicinais de Jardim Sensorial, que eu peguei do site do Instituto, porque é do Guaraná. Olha que bonitinha a flor. Eu não tinha foto, isso nós não vimos pessoalmente, eu não sei se alguma viu. Mas o Guaraná, Paulínia cupana, florindo, foto de lá. E algumas fotos de plantas medicinais são da Helenice. Então, ele foi concebido para proporcionar um contato mais próximo com as plantas, o jardim sensorial. Nós conhecemos bem, porque a dona Regina, há mais de 30 anos, né, ela fez por diversas vezes, ela montou um jardim sensorial na casa dela. Então, isso permite que deficientes visuais, que também era o objetivo da dona Regina, que deficientes visuais pudessem ter contato e experimentar por meio do tato e do olfato as texturas, aromas de diferentes espécies, como manjericão, alecrim, salvia, menta e outros. As aromáticas são muito melhores para isso, né? Porque elas exalam o cheiro e também as que têm muita textura, você consegue diferenciar sem precisar enxergar. Inclusive, na visitação lá na dona Regina, quando ela montou, acho que pela última vez, um jardim sensorial, você recebia uma máscara e você ia pelo caminho, porque ela era ladeada por barreiras laterais, para você ir tendo contato e para identificar pelo cheiro, pelo tato. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Já a coleção temática de plantas medicinais é um espaço de 2.000 metros quadrados, que reúne exemplares de 185 espécies nativas e exóticas é que não são nativas do Brasil, distribuídas em 33 canteiros, organizados para apresentar aos visitantes os diversos saberes e olhares sobre essas plantas e a história de seu uso por diferentes culturas. Lembrete, a coleção de medicinais não pode ser tocada apenas pelo público, apenas por equipe do Jardim Botânico, somente o sensorial que você pode tocar. Aqui, andando pelos caminhos e passando sempre pelo meio das árvores, né? E lá no fundo você tem um pedaço da Mata Atlântica intocada, né? Aqui nós temos o início das plantas medicinais, né?
Essas aqui também, acho que são algumas da Helenice e outra que eu não me lembro de quem é. Vamos lá. Aqui, olha só, medicina indígena. Você não pode perder essa cultura. Por isso que existe a estufa também, essa área de plantas medicinais. E aqui é a cultura trazida pelos escravos, no uso delas, né? Então, aqui são os jardins ao vivo, e aqui alguém me fotografou, que eu estava vendo esse nós, a maioria de nós viu a Vera, Neuci, acho que a Áurea, estamos aí. O cactário, instalado em uma área de 3.000 metros quadrados, ele é composto por estufas científicas e de exposição, pérgolas e canteiros, alguns deles organizados com temas do bioma brasileiro, como Cerrado, Caatinga e Restinga. Atualmente, a coleção abriga milhares de espécimes e mais de 400 espécies de cactos e outras plantas suculentas. Dentre elas, há 64 espécies ameaçadas de extinção, o que torna a coleção de grande importância para a conservação ex situ é que está numa estufa, está num jardim, e não no seu local, no seu ambiente natural. Aqui imagem, a Denise encantada, quem não estava, com esses lindos jardins, as diversas fotos, aqui acho que é da Belmair, se não me engano. Aqui já dentro da estufa. Bom, nós não chegamos, eu não vi o aqueduto da Levada. Ela faz parte do histórico, porque era a água que levava para uma região do Rio de Janeiro. Hoje, o aqueduto da Levada, ela abastece toda a área que tem água do Jardim Botânico. Eles vêm por gravidade. Aqui, por exemplo, está uma cascatinha, mas lá em cima, de onde vem esse córregozinho, tem uma cascata bem bonita. Então, formando os diversos lagos, fontes, córregos e cascatas. E aqui, uma linda imagem das tartarugas tomando sol. E este é o Lago Frei Leandro. Eu não vi, mas as meninas tiraram foto, né? Então, aqui está, e aqui a gente vê as palmeiras, né? Diversas espécies. Então, o arboreto. O arboreto é composto por cerca de 9.000 espécimes vegetais que representam ecossistemas brasileiros e de outros países. Ao todo, é um fragmento de 57 hectares de Mata Atlântica remanescente, 197 canteiros e coleções de plantas, 4 lagos com vitórias régias e ninféias, cerca de 1.500 espécies cultivadas nas estufas, que nós já vimos, orquidário, bromeliário, citívaras e cactário, além de 6 jardins temáticos, como medicinal, bíblico, japonês, beija-flores, etc. A área verde que compreende o arboreto gera 400 a 500 metros cúbicos de resíduos vegetais, que eles são triados e destinados e processados conforme a legislação para resíduos sólidos. A atividade de compostagem gera e reciclagem, com a sua reciclagem, é de 50% a 60% da minha biomassa de plantas constituídas da matéria orgânica e nutrientes do jardim. Bom, eu queria muito conhecer o Jardim Botânico do Rio, porque eu já estava pensando em preparar uma palestra sobre o pau-brasil. Na minha rua, tinha duas árvores que meu irmão que trouxe e plantou há mais de 30, 40 anos, mais, né? Acho que uns 40 anos, 40 e pouco, mais do que isso até. E eu achava que era pau-brasil, muitas das características mas não é. É uma cisalpine, mas não é da mesma família, mas não era o pau-brasil. Então, para identificar, eu não sabia. E daí, para a guia, ela disse, não, mas nós vamos ver a área onde tem pau-brasil. Então, ela nos levou aqui. Depois daqui, todo mundo se dispersou. E aqui, passando pelo arboreto, nos diversos caminhos, a Liz fazendo um belo passeio com o carrinho do Jardim Botânico.
Aqui é um pau-ferro, que nós vimos lá no sítio Burle Marx também, encantador aquele. E essa é uma árvore da Índia, do Abanga grandiflora. Aqui a andiroba, que são muitas, né? O Brasil é rico. E aqui alguém tirou, é imensa. E eu também estava grandinha, mas isso daqui é a minha mochila, viu? Não é tão grande assim. Mas olha só que árvore frondosa, maravilhosa. E aqui as jartianas fotografando. Finalmente, ela aparece numa foto, porque normalmente ela está fotografando, mas a rapidez da Vera e da Rose foi fotografá-la. Bom, nós tivemos, além do pau-brasil, primeiro a palmeira, lá em Florida, no Rio de Janeiro todo, no Aterro do Flamengo, que a gente falou quando falamos do sítio Burle Marx. Mas aí nós vimos o abricó de macaco, né? Que é a Courupita guianensis. Esta foto é minha, eu acho que é na Lagoa, no Aterro do Flamengo. Aqui tem até uma florzinha, mas a foto estava, acho que, contra o sol, então ficou muito feia. Mas eu nunca tinha visto essa árvore. Então, foi outro encanto, outra surpresa, já a terceira, né? A primeira, a palmeira em flor, a segunda, o pau-brasil, e agora a abricó de macaco. Por que eu estou falando dele? Porque ele estava em todos os lugares e eu queria mostrar. E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o abricó de macaco, para ver o binômio latino dele e tal, olha que lindas flores, saem junto, assim, no tronco, junto com os frutos. Então, eu me deparei com um pé, como é que é o programa da Regina Casé? Um pé de quê? A Regina Casé, para fazer esse programa lá pelos anos 2014, 2015 aí, ela estudou um pouco de botânica e ela ia muito ao Jardim Botânico para aprender, para poder fazer uma boa apresentação. Então, eu peguei essas fotos fotografia da próprio filminho que eu assisti no YouTube, né, dela, e ela falando sobre o abricó de macaco. Então, ele é uma planta da flora amazônica e ela foi plantada, a primeira dela foi plantada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é essa árvore aqui. Eu não sei se alguma sejartiana viu, mas eu não vi. E ela foi plantada, foi trazida por Dom João VI, trazida não, ele pediu para alguém, provavelmente por Dom João VI, pelo exotismo da planta, não que ela fosse de fora, ela é da floresta amazônica. Mas é que ele diz que trouxeram das selvas do norte, pela sua excentricidade, que realmente, olha, ela está segurando uma aqui, ó, pesa em torno de 5 quilos isso, gente. E hoje, ela está disseminada por todas as ruas do Rio de Janeiro. Porque o primeiro que usou em projeto paisagístico foi o Burle Marx, aqui tá, ó. E foi no Parque do Aterro do Flamengo. Por isso que eu estou achando que aquela foto minha anterior é de lá, né? Mas ela está em tudo quanto é praça e ruas. Então, segundo Regina Casé, em Um Pé de Quê, essa planta, eu vou ler textualmente o que ela escreveu, o que ela falou. Essa planta é bonita e perigosa. Não, ela é bonita e perigosamente mal cheirosa, como o Rio de Janeiro, pois seu fruto tem mau cheiro e também pesa 5 quilos. E as suas flores são lindas e perfumadas, e o seu perfume lembra de rosas. Esta planta é a cara do rio. Mas sabe por que ela fez essa analogia? Porque tem áreas no Rio de Janeiro que é muito mal cheirosa. Mas como ela está plantada também nas calçadas, e os carros estacionam, ela disse que ela entrevistou ali os garis que estavam varrendo, disse que dá muito trabalho, cai muita folha, cai flor, então eles varrem quase todos os dias. E diz que naquele dia mesmo, que ela os filmou, diz que caiu uma dessas em cima de um carro. Acaba, né?
com o carro. Então, eu achei bem interessante. Então, um pé de quê? Nesse site, quando vocês quiserem ver alguma árvore, é bem interessante. Eu usei também informações da Regina Casé, desse programa aí, dessa série, acessando o site este site aí. E aqui, mais passeio das Sejartianas. E era muita alegria, muitas fotos. Ó, tem alguém fotografando lá. Eu acho que é a irmã da... Aqui é a Yara, a Vera, a Rosicléia. Acho que aqui é a... Esqueci o nome. Fugiu o nome, desculpa. Já me lembro. Orquidário. Esta foi a nossa terceira maior surpresa, porque nós não sabíamos que eu estava preparando uma matéria sobre a baunilha, naquele plantas exóticas dentro da revista O Regador, né? No tema lá, Temperando a Vida com Plantas Aromáticas. Então, eu estava na vez da baunilha. Daí, a capa da revista ia ser uma orquídea que a Marisa ia colocar. Mas daí, acabou a capa sendo essa flor, né? Porque essa baunilha estava em flor, e foi escolhida, tinha lindíssimas, de todas essas jardinas que me mandaram foto, mas foi escolhida esta da Marilda, porque tinha essa construção no fundo aqui, ó, que deu um contraste bom, porque ela é pouco perceptiva, a flor, ela tem quase que a cor das bagas, quase a cor da folha, então ela não é assim tão expressiva, ela é linda, mas não é tão visível, e ficou muito boa a foto, essa é a foto da capa da revista. Então, Orquidário foi a primeira estufa do Jardim Botânico, construído no final do século XIX, e foi reformado em 1930 e restaurado em 1998. Além de abrigar mais de 700 espécies de orquídeas, ele abriga plantas ornamentais como antúrios, filodendros, avencas e samambaias, um conjunto de 2.000 vasos com uma das mais belas coleções do Jardim Botânico. Então, eu vou dizer uma coisa. Como estava já o tempo terminando, claro que a Marilda acho que foi uma das primeiras a chegar no orquidário. Talvez eu nem tivesse chegado até lá, porque não iria dar tempo. Mas que a curiosidade dela para ir no orquidário foi grande. E daí ela se deparou com a baunilha, que é essa foto seguinte. Aqui é o orquidário, aqui é ele com as filodendros, com as avencas, com as... né? Essa foto aqui acho que é minha, todo mundo teve uma foto linda, não sei se é a minha. Bom, aí essa daqui são os bastidores, isso que eu queria falar. Nos bastidores é que foram tiradas essas fotos, porque dentro da estufa, que é para os visitantes, a baunilha que estava lá, vanila, né? Vanila, ela não tinha flor. Então, conversando com o técnico que estava ali, a Marilda comentou que a gente ia fazer uma apresentação da nossa revista, não sei o quê, e que tinha uma pessoa que ia querer muito ver. Aí foi todo mundo me procurando no Jardim Botânico para dar tempo de eu ir lá ver. Então, ela pediu para o rapaz que me recebesse, que eu ia me identificar, Eliane, e que ele mostrasse, porque estava nos bastidores a planta com flor. Então, foi muito legal isso daí. Todo mundo correu, viu, ele abriu para nós, porque a gente vê as estufas, mas tudo tem os bastidores, onde estão os pesquisadores lidando, triando, fazendo polinização, fazendo tudo o que precisa para conservar todo esse acervo maravilhoso, né? Mas só que daí, quando eu fui aqui, já é atrás, né? Tinha um gradil, ele abriu os portões, e aqui era atrás, tinha um pé novo, pezinho novo, de pau-brasil, olha aqui, ó, olha a folha característica. Os bastidores contam muita coisa, e tem muitos bastidores. Então, era atrás dessa cerca, trançadinha. Aqui está a baunilha, né, a vanila sem flor. Aqui
aqui diversas fotos das orquídeas. E aqui a saída do orquidário. Eu tirei, essa foto foi eu que tirei, de ida e de volta. As duas estavam tão bonitas com a sombrinha, mas daí eu chamei, elas viraram, e aí saiu essa foto tão linda. Olha, jaqueiras permeando todo o jardim botânico. Bromeliário. Maior bromeliário do Rio de Janeiro, reúne cerca de 1.700 exemplares da América Central e do Sul, muitas delas encontradas na na floresta amazônica e na Mata Atlântica, em restingas e caatingas. De formas muito diversas, são muito apreciadas como plantas ornamentais, pela sua fácil adaptação ao ambiente. Aqui encontra-se organizada em canteiros e na estufa Roberto Burle Marx. Só podia ter sido dado esse nome, né? Um que ama até dar nome para uma delas. Olha que foto maravilhosa. Não é minha. Aqui uma bromélia, aqui está a flor e aqui está a caneca. Ela se alimenta nessas canequinhas que tem. Chama caneca mesmo. Eu vou mostrar uma daqui a pouco. Ali tem um ecossistema. Aqui, quer ver? Mais bromélias, mais bromélias. Essa é a bromélia zebra. Mais. E olha aqui a canequinha cheia de... É um ecossistema que nutre. Então, quando no meu prédio tinha um jardim na frente, uma parte do jardim que era todo com bromélias. E a vigilância sanitária recomendou que nós tirássemos, porque acharam que dava dengue. Muito pelo contrário. Aqui é um microambiente próprio para o desenvolvimento da bromélia. Imagina acabar com as bromélias por causa disso. Queria ver a Mata Atlântica. Iam derrubar as árvores para tirar as bromélias que estão inseridas nela. Aqui outro copinho, também muito bonito. Mais bromélias. Aqui um córrego. Aqui outra aleia, ou alameda, né? A Eliette e a Denise. E o portal lá atrás, da Escola de Belas Artes. E finalizamos o passeio no Jardim Botânico. Só poderia ser com uma foto exuberante dessas, que tão bem ficou. Essa foto é minha, porque quando eu chamei a Rosicléria, ela estava indo, né? Ela virou-se e fez essa pose, muito boa para uma foto. O passeio no Jardim Botânico foi no domingo e era a última atividade programada nossa, assim, oficial, de conhecimento, né? Mas, na verdade, o nosso dia, a nossa viagem finalizou, porque na segunda-feira era domingo, já era mais ou menos 1 hora, quando nós estávamos disponíveis, íamos almoçar em algum lugar. Então, vou finalizar mesmo com esse último slide, que a Marisa Gorski nos surpreendeu. Olha as nossas caras. Eu e a Denise não aparecemos aí, e a Edna, acho que. Deixa eu ver se a Edna tá. Era a Edna que estava de costas. A Edna apareceu aqui, porque na minha foto ela apareceu de costas. Aqui eu não lembrava o nome. Porque eu e a Denise fomos visitar o banheiro, porque esse restaurante era surpreendente, tanto no cardápio, quanto na sua decoração. O banheiro é fantástico, e eu e a Denise estávamos lá. Então, é o restaurante Mários Degustare, e esse é o site deles. Então, finalizamos aqui essa viagem maravilhosa, espero que tenhamos muitas outras, e para aquelas que não podem eventualmente viajar, sempre nós vamos, através das nossas palestras, mostrar as imagens maravilhosas que a gente coleta nesses momentos tão maravilhosos que a gente tem viajando. Um beijo para todas, estou muito feliz em ter feito essa apresentação, espero ter esclarecido alguns pontos muito importantes dos jardins botânicos, né?
e até a próxima. Um beijo para todas.